Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo. Esse vídeo é de número 464. A geração nova. A Gênese, capítulo 18. Nós já estamos findando a Gênese. Se nos for permitido, é óbvio, terei o prazer de findar esta obra maravilhosa. Porque aqui nós procuramos ajudar o outro. Então, a questão de número 28, vamos iniciá-la, por mais que em outros vídeos nós já esmiuçamos. Mas nós vamos só iniciar, não vamos começar, não vamos esmiuçá-la. No momento certo, no momento aprazado, sim, comunicaremos a você dali em diante. A época atual, assim Hipólito Leon Denis Rivail nos orienta. A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações, colocados no ponto intermédio. Assistimos à partida de uma e a chegada de outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. Então, daqui em diante, nós vamos dar sequência. Tem ideias e pontos de vistas opostos às duas gerações. Na verdade, aqui nós já esmiuçamos, mas vamos dar sequência. Tem ideias e pontos de vistas opostos às duas gerações, que se sucedem pela natureza das disposições morais. Porém, sobretudo, das disposições intuitivas e inatas. Torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral, cabendo-lhe fundar a era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão, geralmente precoces. Já tivemos a oportunidade de esmiuçar em outros vídeos, mas nós estamos dando sequência. Juntas ao sentimento inato do bem e a crença espiritualista, já comentamos. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentes superiores. Isso é de extrema importância daqui em diante.
nós iniciamos os nossos comentários. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que já, tendo progredido, nós temos que entender que noventa e nove, ou melhor, 100% dos espíritos dos eminentes irmãos convocados por nosso Senhor Jesus Cristo a vir, a contribuir neste período de regeneração, neste princípio de regeneração, quando muitos o hábito possuem, quando dizem de transição, que não deixa de ser transição. Nós temos que entender que 100% desses espíritos, desses eminentes irmãos, são também, de certa forma, falhos. Não são espíritos puros. Com todo o respeito que todos merecem, se existe, de certa forma, alguém puro entre todos nós, esse é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não seria Deus? Nós estamos dizendo entre todos nós, o guia e o modelo, o qual todos nós devemos seguir. É preciso entender que a Terra, de mundo de provas e expiações, ela está adentrando a um período de regeneração, que temos que dizer, não é pelo fato da regeneração, termo, que podemos classificar todos na condição de puros, que não. 100% dos eminentes amigos que estão sendo convidados por nosso Senhor Jesus Cristo são também eles falhos. Quer dizer, não são puros, são elevados, muito mais que a humanidade atual existente na Terra. Pensemos da seguinte forma: se a humanidade atual na Terra encontra-se no grau 5, os nossos eminentes amigos, eles encontram-se no grau 8. E pelo fato do número 8, eles muito têm a contribuir para com
toda a humanidade que se encontra na Terra. É preciso entender também que o progresso moral atual em 2023, no seio, no âmago da humanidade na Terra, encontra-se entre uma margem de 25% em 100%, enquanto o progresso intelectual 75%. Esses seres que têm reencarnado a Terra a convite de nosso Senhor Jesus Cristo, eles ainda detêm em seus arquétipos, em suas personas, 55% de intelecto. Olha o intelecto aí. 55% de intelecto e 45% de moral. Isso equivale a dizer, aqui no plano físico, compostos por 45% do progresso moral e 55% do progresso intelectual. Uma grande diferença com a humanidade que se encontra na Terra, composta de 75% do progresso intelectual e 25% do progresso moral. Essa margem que eles detêm muito mais que a humanidade que se encontra na Terra é que fará a diferença, ou que faz a diferença. Porque quanto mais moral, mais se sobrepõe o orgulho e o egoísmo, a inveja, o ciúme, a vaidade. Mas os seres humanos lutam por justiça. Mas os seres humanos se lutam, ou melhor, lutam uns pelos outros. Mas os seres humanos, possuidores, sim, de atributos nobres, de solidariedade, de amor, de fraternidade. Esses seres praticamente quase que não se preocupam com o desencarne, com a morte física, porque eles sabem que a morte física é um processo natural na evolução do ser. Esses seres sabem que a partir da concepção, dali em diante, todos os corpos físicos em desenvolvimento também encontram-se em processo de desintegração. Pois tudo aquilo que se vive morre.
pois tudo aquilo que se morre se transforma em melhor ou para melhor. Então, esses seres, essa preocupação, eles não trouxeram, não trazem e jamais trarão com eles. Por isso, considerado protótipo do futuro. Então, conforme aqui nós estamos analisando, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Porque, como já dissemos em vídeos anteriores, esses seres não tiveram tempo de amealhar nesta existência todo o conhecimento que demonstram. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. É preciso entender que o período de regeneração, como nós estamos esses dias tentando dizer, o período de regeneração não é composto por seres eminentemente superiores, e sim por seres evoluídos, mas que ainda trazem alguma falha. E essa falha nós acabamos de demonstrar em que área se encontra. Quando tive a oportunidade de citar 55% intelecto e 45% moral. Você pode pensar que não, mas 5% entre um e outro é uma diferença muito grande. 5% de moral com relação a 45%. Voltando. 45% moral, 55% intelecto. Esses 5 que distanciam 50% um do outro equivale aproximadamente a 3.000 anos de evolução. Esses 5% equivale a 3.000 anos. Então é preciso entender que os seres, quando nós pudermos bater no peito e dizer: o mundo hoje é um mundo de regeneração. Superamos o mundo de prova e de expiação. Naquele exato momento,
conhecedores dos desígnios de Deus, sabedores que somos de que ainda reina em nós uma fagulha do orgulho, uma fagulha do egoísmo, da inveja, do ciúme, da avareza. Uma fagulha não com tamanha intensidade como no ano de 2023. Pensemos. Se o orgulho, o egoísmo e outros parentes dele, hoje, 2023, no âmago da humanidade, encontra-se no número 100 daqui 20.000 anos. Essa fagulha, no seio, no âmago da humanidade, ela será vista na forma de praticamente alguns milímetros. Porque não pensemos que a era de regeneração, espíritos luminares, não pensemos que o planeta será um planeta puro, um planeta de grande intensidade de luminosidade, que não. É preciso entender, com todo respeito, que quando a humanidade reconhecer que o planeta encontra-se no período de regeneração, mesmo assim, 1% de prova de expiação ali reinará. A prova e a expiação, ela deixa de existir nos planetas sublimes. Registre se você quiser. É um direito teu. Porque eu estudo. As provas e as expiações reina nos planetas sublimes, nos planetas angélicos. Nestes planetas não se vê mais a prova e a expiação. Mas no planeta de regeneração, 1% de prova e de expiação ainda se vê, porque é preciso entender que devido ao fato de 55% de intelecto, esse 55%, ele ainda, mesmo nessa fase, denota a presença de espíritos em provação, em expiação, em meio
aos 45% de espíritos que já optaram pela moral. Mas acontece que até o final da regeneração, esse 45% expurgará esse 5% de intelecto que visa o egoísmo 1%, o orgulho 1%. Esse 5% será expurgado, onde 50% do progresso moral se fará presente, será visto, e 50% do progresso intelectual. Com a vantagem que neste momento, olha que maravilha, o 50% moral sobrepõe o 50% intelectual, dominando-o, disciplinando-o, administrando-o. Quer dizer, o progresso moral, o progresso intelectual passa a partir de então submisso à moral.